Hoje a gente vai refletir, né, os itens 7 e 8. Então, vamos lá. Perdão, peraí. Desculpa, gente. Desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência, se não acede toda a súplica que lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que lhe fará, se lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe desta forma o mérito da ação. Ele assiste os que ajudam a si mesmo, de conformidade com esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Ele faz uma referência aqui ao capítulo 25, itens 1 e seguintes. O item 8 agora. Tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe falta fé, exclamará: que boa ideia tive, que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso às vezes nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me ter deixado abater. Mas dirão, por que o bom espírito não lhe disse claramente: segue esse caminho que encontrarás o que necessita? Porque não se lhe mostrou para o guiar e sustentar no seu desfalecimento. Dessa maneira, tê-lo-ia convencido da intervenção da providência, primeiramente para lhe ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo e fazer uso das suas forças. Depois, pela incerteza. Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera que lhe venham a levantar. Se não vê pessoa alguma, faz esforços e se ergue sozinha. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvera dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias, fiando-se no seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. Essa a razão pelo que o anjo só se deu a conhecer ao regressarem. Essa analogia, né, que ele começa aqui, que Allan Kardec começa aqui, logo no primeiro parágrafo, né, nos parece meio
óbvia, né? Mas é de uma sabedoria muito grande, né? Porque toca diretamente no nosso coração, né? Mesmo assim, quem não tenha filho, a gente tem alguém que a gente quer muito bem, né? A gente tem alguém a quem a gente ama, até mesmo um animalzinho, né? E é claro, gente, que a gente não vai dar a esse ser tão amado por nós algo que venha prejudicá-lo só porque está nos pedindo, né? Lógico que a gente não vai dar, até mesmo um bichinho fica do nosso lado, se a gente está comendo alguma coisa, ele fica pedindo, ou arranhando, ou vem o gatinho. A gente não vai dar aquilo porque sabe que vai fazer mal a ele. Ele não tem a consciência, mas ele quer, né? Então, como disse Jesus, ele diz: vós que sois maus, sabem o que é bom dar a um filho, né, a um ser amado? Imagine Deus que é perfeito, que é todo bom. Né? Então, por que batem tanto nessa tecla? Né? Os espíritos, Jesus falou muito sobre isso, toda hora tem uma mensagem sobre isso, porque nós estamos nesse mundo de provas e expiações, ainda somos seres muito crianças espirituais ainda, muito infantis, e quando a gente está em sofrimento, a gente esquece disso, né? Esquece disso tudo. Né? E quer mais acabar logo com isso, como diz a música, né? A gente quer logo tirar essa dor da gente, né? A gente está com uma dor física, uma dor moral, a gente está com um problema grave, né, de relacionamento, um problema grave financeiro, a gente quer logo sair daquela situação e a gente vai pedir isso realmente, ser objetivo, como pediu lá o cego de Jericó, como pediu o leproso para ser curado. Deus e Jesus sabem disso. Eles sabem da nossa... Isso é praticamente como inerente à condição humana, como se fosse meio que instintivo, não é? São poucas as pessoas, poucos de nós que temos, ou eu não tenho, pelo menos, essa percepção, né? Essa disciplina, esse insight da gente entender que a gente está precisando passar por aquilo. Deus, nosso Pai de amor, de bondade, de misericórdia, nosso Criador, nosso Pai maior, ele entende, ele sabe disso, né? Mas que ele sabe o que a gente, no fundo, está pedindo, está precisando, né? Então, por isso que é tão importante a oração diária, o estudo, o evangelho no lar, né? A frequência nas reuniões, a prática no bem, né, o serviço no bem. Por quê? Porque a gente pode ir desenvolvendo esse entendimento maior das leis de Deus, esse entendimento da ação de Deus na nossa vida, essa resignação, essa compreensão da vida. Né? Igual também uma criança pequena. Às vezes a gente percebe uma criança está fazendo uma birra, está nervosa, está irritada, e ela mesma não está entendendo o que ela está sentindo, aí vem o pai, a mãe, enfim, alguém que esteja cuidando dela, pega aquela criança com firmeza e coloca na cadeirinha e vai dar comida para ela ou bota ela para dormir, porque sabe que aquela inquietude, aquilo é sono, é fome, já conhece, mas ela não sabe ainda. Né? Então, Deus, que é soberanamente justo, bom, que ele nos ama, ele nos compreende, ele sabe da nossa fragilidade, vai nos entender e vai nos atender, né? Quando a gente pede alívio para o nosso sofrimento. Mas de que forma, gente? Deus sabe exatamente o que a gente precisa. Então, ele vai lá na causa daquele sofrimento que a gente está tendo, né? E diz, poxa, o que precisa aprender com aquilo? É a humildade, é uma paciência, a resiliência, o perdão. Poxa, a humildade, olha só, ele está sendo mais humilde, está conseguindo pedir, ele não pedia ajuda para ninguém. Agora, com essa dor, com esse sofrimento, ele está tendo, ele entendeu que tem que pedir ajuda sim, que tem que ser mais humilde, mais gentil, manso ao falar, né? Uma paciência. Olha, aquela pessoa se irritava com tudo, queria tudo para ontem, meio-dia, mas já está vendo que não é bem assim, que as coisas, cada coisa tem o seu tempo, né? Que até, sei lá, um macarrão instantâneo tem que ter o tempo para fazer 3 minutos lá para ferver a água, né? Tem que ter seu tempo, né? Então, é o perdão, né? Ele está com tanta angústia no coração, será que ele não está percebendo que ele precisa perdoar aquele irmão? Em vez de carregar aquela angústia, é coragem. Poxa, está tendo coragem, ele era tão acomodado, conseguiu ter coragem, levantar,
É a resiliência, olha, conseguiu uma outra forma, tá vendo? Desenvolveu a criatividade. Então, Deus é assim, ele sabe do que a gente precisa. Né? E no momento que a gente está sofrendo, a gente não entende. É mesmo o metiolate, não sei quem é da época do metiolate, eu sou. Né? Quando a gente botava o metiolate, era um escândalo. A vizinhança inteira sabia, né? E a gente até era bom, porque tinha uma prévia para como a gente estava levando a nossa vida, que a gente tinha até uma experiência ali de quase morte. Então, se a gente fosse para um umbral naquele momento, a gente ia, tem que melhorar. Se a gente fosse para um lugar lá mais bonito, com florzinha, tá? Já estou indo no caminho certo, vou continuar por aqui. Mas aí, o que a pessoa falava, que estava passando lá um metiolate? O que há de cura, aguenta aí. Isso é para o teu bem, vai curar esse machucado aí. Né? Mas será que a gente está disposto a compreender isso? Né? Ou a gente quer, como está dizendo aqui no texto, um milagre sem nada fazer? Né? Uma ajuda estranha, ele até fala aqui, uma ajuda estranha. Ele diz essa palavra, um auxílio estranho, né? Daquela pessoa que quer um milagre sem nada fazer. Que com certeza, se for isso, nós vamos nos decepcionar. Né? Nós vamos nos decepcionar. Mas é muito difícil. Mas nós temos muitos exemplos. Temos exemplos. Olha, tem uma pessoa, uma amiga, ela... Peço até licença assim, para falar sobre esse caso pessoal. Ela ficou, gente, praticamente um ano, quase um ano. Gente como a gente, não era ninguém lá super espiritualizado assim, não. Uma pessoa, sabe, ela comum, assim, ela praticamente um ano sofrendo internada no hospital. Ela ia e voltava, um problema gravíssimo abdominal, né? E ela lá, resignada, teve uma vez que ela quase pensou que fosse passar o Natal no hospital. Né? Já estava querendo comprar presente para a equipe lá da enfermagem, para o pessoal, que ela até fez amizade com as pessoas, de tanto tempo que ela ficou. E, gente, parece que a gente ia lá, ela que ia nos visitar, assim, nós é que estávamos doentes, ela que estava oferecendo aquele acolhimento ali para a gente. Ela sempre sorrindo, de alto astral, com bom humor. A gente via que aquilo era de coração. Né? A filha dela, incansável ao lado dela, também colocando alguns planos para depois, estava se formando na faculdade, e ali resignada, o namorado da filha também, ali ao lado, com aquele amor todo. E ela dizia, e a gente, meu Deus, mas gente, tem que resolver. Como é que ela falou assim? Eu estou esperando o que Deus quer de mim. E agora eu sei que é paciência. Então, eu estou tentando desenvolver a minha paciência. Né? Então, a gente fica tomando esse exemplo, né, para nós, até somos gratos, né, de recebermos esse exemplo aqui. Né? E aqui, mais na frente também, ele cria uma situação meio fictícia, né? E uma comparação muito perfeita também, né? Onde esse personagem que ele imaginou, né, tem uma oportunidade de desenvolver várias aptidões. Né? Ele está no deserto, andando, e com muita sede. Que situação pior pode ser essa, gente? Acho que quase ninguém imagina assim, uma situação física, né, muito difícil, né, ou no gelo, em uma situação adversa, assim, de muita... Como é que se diz, meu Deus? De muita hostilidade natural mesmo, de um ambiente hostil, assim, fisicamente falando. E ele está ali, naquela situação. Está naquela situação e realmente ele praticamente desfalece ali. E o que ele faz? Ele desiste? Não. Né? Aí ele vai desenvolvendo primeiramente a confiança, porque ele roga a Deus para o assisti-lo e espera. Então é a confiança em Deus, na providência divina. Né? Aquilo que chama às vezes de temor a Deus, assim, né? Aquela confiança em Deus. Depois ele também desenvolve aquela intuição, uma intuição positiva. Ele escuta o consentimento, a intuição que ele tem com aquele anjo que vai lá para intuí-lo. Né? Também vai desenvolvendo a fé e a perseverança, porque ele reúne forças, levanta, reúne forças e caminha.
né, desenvolvendo a coragem, a fé, ele não desiste. Ele poderia, não tem mais jeito, eu vou ficar aqui mesmo, vou morrer aqui, vou desencarnar aqui. Ou seja, no deserto não tem ninguém, quem vai me ajudar? Não, mas ele realmente ele desenvolve essas aptidões, né? E quando ele encontra lá a fonte, o riacho, enfim, algo que vai matar a sede dele, que é o que ele está necessitando, ele diz: obrigada, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste. Né? Quantas lições ele não aprendeu nessa situação adversa, porque ele se dispôs a aprender. Né? Então, se ele fosse orgulhoso, né, o que iria acontecer? Ele ia, não, que bom que eu tive essa inspiração, eu sou ótimo, poxa, o acaso é ótimo, eu tive ótimas inspirações, que maravilha. Né? E aí, gente, não ia ter jeito, ele ia ter que aprender essa lição de novo. Se não fosse no deserto, seria no gelo, na correnteza, no mar, em alguma situação ele ia ter que aprender. Porque da lei de Deus a gente não escapa. Não é nada, um castigo nem nada, é natural. Né? Uma lei. Né? E logo em seguida, né, ele fala aqui, o Allan Kardec, nosso codificador, como bom professor que era, né, ele era professor, né, ele antevê um argumento, né, que possam usar. Né? Ele diz, então por que ele não disse, o anjo logo não disse que ele tinha que ir por aquele tal caminho ali, não disse que era o anjo, porque aí ele ia escutar. Olha, aí ele já antevê, né, como diz o meu pai, ele fala isso, ele foi a prova de aluno, né? Que meu pai foi professor há alguns anos, aí eu estava vendo uma vez ele fazendo uma apostila, meu pai, mas isso aí não está no livro, ele fez com primor escrevendo, ele, não, isso aqui é a prova de aluno, não vai ter como eles lerem isso aqui e não aprenderem, que está tudo mastigado aqui. Então, o Allan Kardec foi a prova de aluno aqui nessa, né? Porque ele já sabia que alguns podiam falar, mas por que então, já que é assim, por que não falou que era um anjo, né? Para ele poder realmente seguir. Então, ele diz, então, por quê? Porque a pessoa também tem que se movimentar. Ajuda-te que o céu te ajudará. A pessoa também tem que desenvolver aquilo. Porque se a gente ganha tudo na mão, a gente não vai desenvolver nada. Não é assim que a gente aprende? Se a gente ganha tudo, gente, tudo ali de mão beijada, o que a gente vai melhorar? No que a gente vai resolver? É difícil? Mas aqui, ó, a gente tem o recurso da oração. Nós temos o recurso da oração. Né? Nós temos pedir e obtereis, mas o que a gente vai obter? A gente já entendeu, já avançou bastante até nesse livro e já entendeu que não é aquilo exatamente que a gente quer, é o que a gente está precisando. Né? Ele até diz aqui, uma criança que cai, né, e grita para que alguém ajude a levantar. Se não tem ninguém ali perto, ela vai aprender a se levantar sozinha. E aquele levantar vai servir para a vida toda, porque quem vai ficar sem levantar? Né? A gente até já trouxe esse exemplo aqui, mas ficou muito na minha mente daquele filme Rei Charles. Quando ele era criança, ele começou a perder a visão muito cedo, né? E aí ele era tinha muito poucos recursos naquela época, nos Estados Unidos. Eu não sei se era em algum estado do Sul, não sei. Mas era uma vida bem difícil. E uma hora ele cai. Estava ali, ele já estava andando, já era um menino, uma criança, não era ainda meio pré-criança, né? Era um menino, e ele cai ali. E a mãe está do lado dele. E ele começa, mãe, mamãe, aquele instinto, ela ia ajudar. Aí ela percebe que não. Ela senta. Aí ele começa, mostra no filme uma borboletinha, ele ouvindo, caindo a gotinha da torneira, e aí sim, aí ele mesmo levanta. É uma cena assim, muito emocionante, porque a mãe, né, quer ajudar o filho, mas ela vê que naquela situação não é possível.
né? Que não é que não seja possível, aquela situação ele precisa por si só levantar, né? E a gente também queria trazer aqui uma lição da Joana de Ângeles, né? Que é do livro Jesus e o Evangelho. Ela fala assim sobre a oração. A gente vai trazer só 2 parágrafos desta lição, né? Devido assim até ao tempo. Então ela diz: a oração é emanação do pensamento bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios, que se expande até sincronizar com as ondas equivalentes, assim estabelecendo um intercâmbio entre a criatura e o Criador. Então, gente, sincronizar com as ondas equivalentes. O que a gente pedir em oração, a gente vai poder, a gente está sintonizando com ondas equivalentes a nossas. Então, se a gente está numa boa vibração, a gente está com uma boa intenção naquela oração, a gente sim vai sintonizar com aquilo. Agora, se a gente está numa sintonia de negatividade, a gente vai sintonizar com o quê? Né? Por isso que também é tão importante, como Jesus falou, orar por aqueles que nos perseguem. Né? Orar por aqueles que a gente tem alguma dificuldade. É tão importante isso. Né? Se a gente, às vezes, não consegue nem, às vezes, pensar, a gente pode fazer uma oração, vamos orar por todos, por aqueles com quem temos dificuldades, que Maria envolva. Por isso que é tão importante também. Né? E ela diz, não apenas dilui as energias deletérias, como renova as forças morais do ser. Olha que profundidade, gente. Quanta benefício. Dilui as energias deletérias, a oração, como renova as forças morais do ser. Né? O que a gente precisa? Né? Uma simples oração, que é de graça, que a gente não precisa nem sair do lugar. Que a gente, onde está, pode fazer. E a gente sabe que Deus está dentro de nós, né? Que a centelha divina está dentro de nós. A gente tem que desenvolver, regar essa sementinha mesmo. Aí, saturando a nós, né? Com vibrações superiores e de qualidade poderosa, que alteram as paisagens mentais. Então, gente, se a gente está naquele mau humor, se a gente está naquela dificuldade, se a gente está naquele baixo astral, naquela tristeza, vamos recorrer à oração. É um recurso poderoso para nós, que nosso Pai colocou, né, que Jesus incentivou, que Jesus nos ensinou, né? Mentais, emocionais e orgânicas, por sutis processos de modificação no campo em que o mesmo se encontra. Nós sabemos, né, que estamos todos inseridos numa vibração. Né? Se a gente vibrar o bem, a gente vai receber o bem. E isso é um exercício, gente. É um exercício diário. É um exercício constante, né? Então, aqui o final, ela diz, certamente não modifica as leis estabelecidas. Não temos como derrogar as leis de Deus. No entanto, contribui com vigor, inspiração, para que sejam entendidas e aceitas em clima de superior alegria e coragem. Né? Então, é um recurso, gente, é o melhor recurso que a gente tem, a oração, aliada à prática no bem, né? A compreensão das leis de Deus, né? É compreender que não é o que a gente quer, é o que é o melhor para a gente. Né? Compreender que nosso Pai é de amor, misericórdia, e Ele, tão misericordioso, nos deixou leis, tem leis igual para todos, para todo o universo. E essas leis de amor, essas leis são leis naturais, leis de amor, que nosso Pai é todo amor, é que nos regem. Nós estamos sob essas leis.
E temos Jesus, né, gente? Jesus está sempre do nosso lado. Temos nossos amigos espirituais que estão sempre conosco também. Então, a gente está, às vezes, passando por um momento de dificuldade, a gente realmente quer terminar aquele sofrimento, e é justo que a gente queira. Mas vamos pedir força e coragem, como está dizendo aqui na lição de hoje. Vamos pedir vigor e compreensão da vida para que a gente consiga seguir, mesmo diante dessa dificuldade, porque Deus não desampara. E Jesus está sempre conosco, que a gente possa estar com Ele, mesmo na mesma medida que Ele está conosco. Um dia de cada vez, um dia a gente anda um pouquinho, outro dia a gente para um pouquinho, está um pouco mais difícil para a gente descansar, mas a gente tem sempre essa fonte de Deus dentro de nós. Que Ele nos abençoe, que estejam conosco. Obrigada a todos, que Jesus esteja conosco, que nós estejamos com Jesus, né? Porque conosco a gente sabe que Ele está. Obrigada.